Olá, amigos da Novo Tempo, meu carinhoso boa noite para você que está aí prontinho para começarmos mais uma vez o estudo da Bíblia. Eu sei de muitas pessoas que estão fazendo da quarta à noite um hábito, sintonizarem aqui na Novo Tempo para as 8 horas nós começarmos o estudo de uma parábola de Jesus. Você é muito bem-vindo em qualquer estado desse Brasil ou mesmo fora dele, em qualquer país que você esteja nos assistindo. Eu sei de amigos que estão lá na África e na madrugada eles colocam um despertador para acordar, para também assistir o programa. Que Deus abençoe ricamente você e que bom ter você conosco. Eu queria aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso, como sempre mando aqui todas as quartas-feiras, para os amigos que estão sintonizados no programa Escola Bíblica da Novo Tempo. O primeiro abraço vai para Rosângela Dias, lá de Itajobi, São Paulo, Bruno Wesley, do Rio de Janeiro, Angla Cristina, de Itacarambi, Minas Gerais. Um abraço a todos os mineiros, meus conterrâneos. Andréa Faria, de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Maria Gomes, de Crato, no Ceará. Renata Silva, de Macapará, Pernambuco. E Maria Matos, de Medianeira, no Paraná. Se você quer também que eu pronuncie o seu nome aqui, você pode tentar, né? Coloca lá nas redes sociais, você pode dizer, olha, eu estou sintonizado aí no programa Escola Bíblica e eu vou escolher sempre alguns amigos para mandar um abraço todo carinhoso. Você pode curtir nossas redes sociais no facebook.com/Escola Bíblica NT, o nosso canal no YouTube, você deve se inscrever lá. Se inscreve lá e partilha o vídeo com outras pessoas, youtube.com/Escola Bíblica NT, e no Instagram o nosso endereço é @Escola Bíblica NT. Você também pode lá curtir as nossas fotos e divulgar também o nosso conteúdo. A cada semana nos reunimos para estudar a Bíblia e você sabe que aos domingos à noite, numa igreja adventista perto da sua casa, nós estamos estudando também o tema Ensinos de Jesus. Esse tema eu estou abordando no programa Bíblia Fácil, que é o outro programa que eu apresento aqui no Novo Tempo, como você já sabe, todos os sábados às 2h30 da tarde, e nós estamos estudando vários ensinos de Cristo lá. E esses ensinos do Bíblia Fácil estão sendo reproduzidos aos domingos à noite numa igreja perto de você. Faça-nos uma visita, você vai ser muito bem recebido, você vai ser abraçado com muito carinho, com muito amor. Você quer saber onde tem uma igreja perto de você? Acesse nosso site, encontreumaigreja.com.br. Agora, se você quiser fazer a visita para nós e já levar o estudo que lá está sendo utilizado, eu vou oferecer para você, porque aos domingos à noite, esse é o estudo que as igrejas estão usando, Ensinos de Jesus. Esse guia que eu tenho em minhas mãos é um presente que a Novo Tempo tem para você. Você pode ligar para nós em horário comercial. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue em horário comercial, você vai fazer um cadastro rapidamente e nós vamos mandar esse material para a sua casa através dos correios. Se você está em casa e você tem um WhatsApp, você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp da Escola Bíblica. O nosso número é 12 98100 1615. Não esqueça de colocar o 12. Senão a sua mensagem vai cair em outro telefone, em outro estado que não São Paulo. Quando você pedir esse material pelo WhatsApp, já coloca o seu nome, CPF, e-mail e todos os seus dados postais, pois nós precisaremos deles para mandar esse material para a sua casa através dos correios. No final desse guia, você vai ter um questionário muito simples para responder, fácil. Quem responder e devolver o questionário para Novo Tempo e acertar 70% ou mais das respostas, vai ganhar um lindo DVD que nós gravamos lá em Israel. Esse DVD é um material inédito que não vai ser vinculado pela Novo Tempo. Você pode assistir apenas aqui nesse DVD, se você ganhar, ou em uma igreja adventista no domingo à noite, porque aos domingos à noite nós estamos passando esse DVD também para as pessoas assistirem na conclusão do nosso estudo. Tá ok? Fica aí o desafio para você. Hoje vamos aprender sobre uma outra parábola que Jesus contou, muito especial. E eu queria convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. E nós vamos continuar o estudo de nossas parábolas.
Hoje, a parábola do grão de mostarda. Lucas capítulo 13, versos 18 e 19. Pegou já a sua Bíblia? Eu estou com a minha aqui. Alguns têm me perguntado, pastor, essa Bíblia sua, que traz aqui ensinos de Jesus, é uma Bíblia personalizada para o nosso programa Bíblia Fácil. Você pode adquiri-la no site da CPB, que vai aparecer para você aí o site, bem como no 0800. Essa Bíblia vem com um guia muito especial dos ensinos de Jesus. Você já está com a sua Bíblia em mãos? Eu queria convidar você agora para que nós pudéssemos orar antes de estudá-la, porque de fato nós aprendemos de que esse livro nunca deve ser estudado sem antes fazermos uma oração. Se você tem condições, feche seus olhos e ore comigo agora. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez nessa noite de quarta para estudarmos a Tua Palavra. Ela está em nossas mãos. E ao mais uma vez recapitularmos a Tua fala, os Teus ensinos, nós queremos que a nossa vida seja transformada por essa mensagem. Por isso, Pai Santo, nos abençoa e nos ajuda e nos faça compreender as verdades que o Senhor pretende através desse livro. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Lucas capítulo 13, a parábola do grão de mostarda. E eu queria ler com você, então, os versos 18 e 19. E dizia, Jesus está aqui participando de um diálogo, na continuidade diz, e dizia, a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Eu queria dar uma dica muito especial para você que gosta de estudar a Bíblia e quer aprender cada vez mais. Você sabe que nós temos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. E por que eles recebem esse termo, sinóticos? Porque eles são muito parecidos. João é um pouco mais diferente. João trabalha com a outra temática, porque no Evangelho de João a grande proposta é provar que Jesus é Deus, desde o primeiro capítulo até o seu final. Mas os evangelhos trabalham histórias, parábolas, e elas aparecem em quase todos eles. Mateus e Lucas são os que mais registraram as parábolas de Jesus. E quando você vai para Mateus capítulo 13 também, a gente descobre mais alguns detalhes da parábola do grão de mostarda. Então a dica para você é, quando você for estudar um tema no Evangelho, leia também o que é dito nos outros evangelhos, porque cada evangelista ele acrescenta detalhes à história. Olha, por exemplo, para Mateus. Olha o que Mateus vai dizer sobre a mesma parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Lá apareceu a palavra horta, aqui apareceu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e, crescida, é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Por que é que Jesus escolheu o grão de mostarda para contar essa história? Você percebeu que na parábola é dito que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes? E eu queria mostrar algo bem interessante para você. Eu trouxe aqui para o nosso estúdio, aqui neste papelzinho branco, que talvez você nem possa ver direito, algumas sementes de mostarda. E eu vou mostrar para você algumas delas. Eu vou colocar o meu dedo aqui, certamente eu vou pegar algumas, eu peguei várias, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bom, eu tenho pelo menos 9 sementes de mostarda eu tenho aqui na ponta do meu dedo. Essas sementes, percebeu aí? Pelo menos 9 sementes de mostarda eu tenho na ponta do meu dedo. Você percebeu o tamanho que é essa semente? A Bíblia diz, a menor de todas as sementes, mas quando ela cresce, ela se torna maior que as hortaliças, a ponto de as aves dos céus se aninharem em seus galhos. Eu vou soltar aqui, quem sabe nasce aqui, né? Alguém brincou há pouco que poderia nascer.
Certamente não. Eu queria mostrar para você agora uma foto de uma mostardeira. Aqui temos uma foto com várias mostardeiras. Essa pequena semente, a princípio, torna-se uma grande árvore. Interessante que quando Jesus contou essa parábola, o seu auditório era composto de muitas pessoas e entre elas os fariseus. E enquanto Jesus contava essa parábola, à vista do auditório, eles tinham essas mostardeiras, perto e longe, podiam ser vistas várias delas. E quando eles estavam olhando para estas mostardeiras, os pássaros, eles voavam de um galho para o outro, estavam esvoaçando nesses galhos, e eles estavam também felizes e cantando. Ali eles também se aninhavam para se proteger do sol. Veja, uma pequenina semente, mas uma grande árvore, a ponto dos pássaros se aninhar perto delas. O que isso representa? O que Jesus quis ensinar com essa história? Os fariseus que estavam ouvindo Jesus nesse dia, eles ficavam conjecturando e se perguntando: mas quem é esse Galileu despretensioso para estabelecer um reino? Que condições tem ele para estabelecer um reino, suplantando o Império Romano e colocando a nação judaica, mais uma vez, como cabeça? Quem é ele? Ele não tem seguidores. E veja, no início do ministério, Cristo mesmo só tinha os discípulos. Nesse momento, no início do seu ministério, poucas pessoas o seguiam, muitos o rejeitaram. Ele não tem riquezas, ele não tem posição, ele não tem um trono. Como que ele vai expandir o reino de Israel? Na realidade, Cristo teve que batalhar com uma visão muito distorcida que os judeus, fariseus, saduceus desenvolveram sobre o Messias. Eles esperavam um Messias bélico, que viesse para derrubar pela força o Império Romano e colocar o judeu, mais uma vez, como cabeça da nação. Mas não fora esse reino que Cristo se propusera a estabelecer. Cristo não veio para estabelecer um reino terrestre, e o reino de Deus não pode ser comparado ao reino dos homens, que é tomado pela força, pela imposição, pelo dinheiro. O reino de Deus não é assim. Então, a parábola do grão de mostarda contada por Jesus, ela ilustra um princípio do reino de Deus. As coisas podem ser pequenas a princípio, mas elas crescerão e se tornarão grandes. E as pessoas que se apaixonaram pelo reino de Cristo experimentaram isso em suas vidas. O reino de Deus começou a pouco ser espalhado, e ele foi sendo espalhado e foi crescendo, assim como essa mostardeira cresce, e de uma minúscula semente até uma grande árvore. Assim aconteceu com o reino de Deus. A princípio era Cristo, depois o mestre da Galileia com os 12 discípulos, mas esses discípulos, eles receberam o poder do Espírito Santo e eles começaram a abalar as estruturas sociais, econômicas, políticas. O cristianismo invadiu o Império Romano e abalou suas estruturas. Você tem um Pedro que de humilde pescador agora se levanta e no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, ele faz um sermão extraordinário e as pessoas têm o seu coração tocado e elas perguntam para Pedro e para os demais apóstolos: o que faremos agora, irmãos? E a resposta é: convertei-vos, pois, arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados, recebam batismo. E naquele dia 3.000 foram batizados. A igreja depois cresceu para 5.000 e depois atingiu milhares. Depois vem o apóstolo Paulo. Ele também encontrou-se com Jesus de Nazaré, lá na estrada de Damasco. Teve uma conversão maravilhosa e ao lado de Silas, eles vão invadir a Europa, os países europeus e começar a pregar do reino de Deus. Nada era mais precioso para esses homens do que o reino de Deus. O reino de Deus tinha que ser espalhado.
a tal ponto que Paulo chegou a declarar em Colossenses 1:23 que o Evangelho havia atingido toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E esse Paulo ainda pôde ser visto lá na prisão, em Roma, e mesmo da prisão, antes da sua decapitação, ele deu testemunho do reino de Deus. E você sabia de um detalhe a mais? Quando Paulo estava sendo levado para ser decapitado, eles não deixaram que muitos soldados o acompanhassem. Sabe por quê? Porque ficar perto desse homem era perigoso. E por que era perigoso? Porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. E enquanto ele estava sendo conduzido para o local do seu martírio, ele falou para os soldados da graça de Cristo, desse Messias e desse reino que ele veio estabelecer, e mesmo entre aqueles que foram levar Paulo para a morte, houve conversos. E quando a cabeça de Paulo foi decapitada, antes que isso acontecesse, ele havia pronunciado as palavras que nós encontramos em Timóteo, na segunda carta: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E o pensamento que Paulo tinha na hora da sua morte era no reino de Deus, que breve o Cristo voltaria para estabelecer. Aquele mesmo Cristo que ele se encontrara lá na estrada de Damasco. E quando a espada do carrasco desce e corta a sua cabeça, o último pensamento de Paulo vai se unir ao primeiro no dia da sua ressurreição. E Paulo vai receber a herança pela qual ele lutou, trabalhou e finalmente morreu. A herança do reino de Deus. A morte de Paulo, a morte de Pedro e de outros não pôde silenciar o poder do reino de Deus. E como uma semente de mostarda, ele estava crescendo e se espalhando pelos 4 cantos da terra. Ao longo das primeiras eras, dos primeiros séculos da era cristã, Deus levantou homens fervorosos que se mantiveram ao lado da verdade. Quando nós chegamos por volta do ano 900, 1000, Deus tinha um povo chamado valdense. E esse povo valdense que habitava no norte da Itália e sul da França, ali eles cultivavam seu alimento, um povo pacífico, mas era perseguido pelas forças papais, mas esse povo amava a palavra de Deus e eles continuaram a pregar desse reino de Deus e mesmo tendo muitos sido mortos por amor de Cristo, o Evangelho atingiu a grandes universidades e grandes cidades do mundo inteiro. Quando chegamos ao século XVI, nós temos um monge agostiniano que fez abalar as estruturas da Igreja Romana. Seu nome, Martinho Lutero. O reino de Deus estava crescendo. Lutero teve um encontro com Cristo ao entrar em contato com sua palavra, ao compreender melhor o livro de Romanos, os salmos da Bíblia. Martinho entendeu de que a justiça divina não é retributiva, não é Deus que Deus atribui, não retribui. Deus salva pela fé, somos salvos pela graça. Você não pode comprar o perdão. A venda de indulgências é uma falácia. Começou a denunciar ele. E por causa de sua pregação de um Cristo poderoso, de um Cristo vivo, ele foi intimado a comparecer na dieta de Worms. Eu tive visitando a cidade de Worms. Eu fui visitar o local onde a dieta aconteceu, aonde Lutero foi convocado. E quando Lutero foi chamado para essa dieta, os seus amigos disseram: Lutero, não vá, porque eles vão te matar. E sabe qual foi a resposta desse monge, um homem temente a Deus, que tinha o reino de Deus no seu coração? Ainda que daqui para Worms existam tantos demônios nas ruas quanto telhas nas casas, lá eu estarei e ficarei de pé pela verdade. E quando ele se encontrou diante do concílio, eles trouxeram seus livros, seus escritos, e perguntaram: Lutero, você abdica do que você escreveu? Você volta atrás? A princípio ele pediu tempo para pensar. No outro dia eles voltaram. E depois que os livros foram colocados diante dele mais uma vez, e foi pedido que ele renunciasse ao que ele estava ensinando, ele disse: aqui estou eu e não posso voltar atrás. Que Deus tenha misericórdia e me ajude. Homens valorosos que estiveram dispostos a entregar a própria vida por amor
ao reino de Deus. Nos dias atuais não é diferente. Muitos cristãos, em qualquer denominação religiosa, está tendo contato com o reino de Deus e procurando viver os princípios ensinados por esse livro maravilhoso. Num tempo de tantas dificuldades, numa sociedade brasileira que carece de tantos valores, carece de princípios, carece de homens e mulheres de fibra, homens que sejam tão fiéis ao dever como a bússola o é o polo. Nesse tempo nós precisamos de cristãos genuínos. E Deus tem esses cristãos em qualquer igreja. Não importa se você é um católico, se você é um luterano, um batista, um presbiteriano, um metodista, um membro da Igreja Universal, da Graça Internacional, não importa. Deus tem filhos sinceros em todas as igrejas. E sabe o que acontece com esses filhos sinceros? Eles possuem o reino de Deus no seu coração. Ou seja, a semente de mostarda ela cresceu, o reino de Deus se espalhou pelo mundo e há um poder maravilhoso hoje no cristianismo que está levando a obra de Deus avante. E por falar em obra de Deus avante, há uma promessa maravilhosa aqui no livro de Joel, capítulo 2, onde ele ensina que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E os jovens, os velhos, as crianças se levantariam movidas por esse poder para pregar o Evangelho eterno. E o Evangelho eterno que tem que ser pregado em pleno século XXI, ele está contido aqui em Apocalipse, no capítulo 14, nos versículos 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. Esta é a verdade eterna que nós temos que anunciar ao mundo. E sabe qual é a síntese dessas mensagens? Cristo é nossa justiça. Só Ele salva. Ele virá ao mundo para salvar todos aqueles que estão se entregando. O reino de Deus é um princípio que Deus coloca no coração humano. E quando nós recebemos esse princípio no coração, todas as demais coisas perdem seu valor. E este reino cresce não apenas na nossa vida, mas cresce na comunidade, cresce na nação. O nosso país seria outro se nós tivéssemos um cristianismo autêntico. O nosso mundo seria outro se os cristãos fossem mais autênticos. Por isso eu e você somos desafiados hoje a viver o autêntico cristianismo como é ensinado na palavra de Deus. Disse Cristo que o reino de Deus seria comparado a uma semente de mostarda. A menor das sementes, mas ela cresce, ela se transforma numa enorme árvore, ela abriga as aves. Sabe o que isso significa? O reino de Deus está avançando com um poder extraordinário. E Jesus, em Mateus 24:14, faz uma promessa. Jesus disse que enquanto o Evangelho não for pregado a toda criatura, o fim não virá. Esta é precisamente a missão da Novo Tempo. Nós temos um compromisso em pregar o Evangelho do Reino. Nós temos um compromisso em pregar todas as verdades que estão nesse livro, na Palavra de Deus. E é por isso que esse programa existe, que a Novo Tempo existe, para anunciar o reino de Deus. O reino da graça foi estabelecido na morte da cruz, na morte de Cristo na cruz. Agora ele voltará para estabelecer o reino da glória. E quando ele chegar, o reino da glória será estabelecido. E eu quero convidar você para se preparar para esse reino. Eu e você devemos estar prontos para recebê-lo, porque Cristo volta em glória e majestade e nós devemos nos preparar. Amigo, assim como uma semente, quando lançada ao solo, você não percebe, mas essa semente ela tem que morrer. Ela tem que morrer para frutificar. Ela primeiro morre, depois ela ressuscita. Deus colocou na semente um princípio universal e essa semente cresce. Primeiro um broto, depois uma árvore frondosa. Assim é com o reino de Deus no nosso coração. Uma palavra que nós ouvimos, um sermão que nós ouvimos, uma música, um texto da Bíblia que nós lemos, algo impressiona o nosso coração. Um broto aparece e aos poucos ele vai crescendo. Eu tenho certeza que eu estou falando nessa noite com alguém que tem percebido o reino de Deus crescer em sua vida.
Você já tem desejo de ser um cristão. Você tem desejo de amar a Jesus e conhecer mais dele. Você tem desejo de viver os princípios que ele ensina em sua palavra. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo fazendo a semente germinar. Alimente essa semente, regue essa semente. Permita que o seu contato com a Bíblia, a oração, a influência do Espírito Santo faça na sua vida as mudanças que você tanto precisa. E se você permitir, isso vai acontecer. E eu queria orar por você que tem esse desejo. Porque a palavra de Deus faz para mim e para você um convite extraordinário. E eu queria ler esse convite com você no livro do profeta Isaías e lá no capítulo 55. Olha o que diz o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 1. Isaías 55, 1 tem um convite para você. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Venham, você não tem dinheiro? Não precisa, você compra sem dinheiro. Esta é a habitação de Cristo no seu coração. Esse é o convite que a graça nos faz. Por isso eu quero orar por você, para que essa graça de Cristo inunde a sua vida, para que o reino de Deus cresça como uma semente, até um dia sermos árvores frondosas para Deus. Pai Santo, eu quero colocar em Tuas mãos nesta hora esses amigos que estão nos assistindo através da Novo Tempo. Esses amigos que nos assistem no YouTube, no Facebook. Pai Santo, faz prosperar nesse coração o Teu reino, que essa semente cresça, frutifique para a vida eterna. Pai Santo, nós os colocamos em Tuas mãos agora, que o Teu Espírito possa abraçá-los, que eles sintam o poder dos altos céus os envolvendo, que a Tua bênção alcance não apenas eles, mas também seus familiares. Nós não merecemos nada do Senhor, mas tudo isso nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo, aquele que um dia morreu na cruz, mas hoje vive e reina para todo sempre e voltará em glória e majestade. Amém.